Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Primeiramente, é um privilégio poder estar aqui falando do Senhor, do que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de muita gente. E acredito que muitos vieram na expectativa de me ver, mas eu sempre falo, sempre começo o culto falando que a pessoa principal aqui é Jesus, não sou eu. Então eu creio que se você veio aqui com esse intuito, acredito que não foi em vão a sua vinda aqui. Creio que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Deus tem algo, um chamado para cada um de vocês. Então que você possa abrir seu coração para a mensagem que Deus quer falar aqui essa noite. Amém? E agradecer ao pastor Felipe pelo convite, como ele falou aqui agora há pouco. Ele me fez o convite para estar aqui na igreja, pregando a palavra de Deus. Acredito que o maior propósito que a gente tem é esse, né? Independente do que a gente faça. O principal propósito é levar o evangelho, levar a palavra de Jesus por onde a gente vai. Por onde a gente vai, e senão de nada vale, né? De nada vale ser reconhecido, de nada vale ser reconhecido, se não devolver a glória para Deus. Então acredito que o principal foco, e graças a Deus, Ele me fez enxergar isso, me fez enxergar as coisas que Ele fez na minha vida e o porquê dele ter feito isso. Então, graças a Deus, eu consegui entender, e o pastor Felipe me fez esse convite, eu não pude recusar, e agradecer a Deus também pela vida da pastora Renê, pelo pastor Felipe, pelo filme. Eu estava lá na pré-estreia. É uma história que realmente toca no coração de quem vai assistir, de quem ainda não assistiu, que vai assistir, porque é uma história impactante, é uma história real, uma história viva, que mostra o poder desse Deus que a gente vive, que mostra o poder que esse Deus que está na Bíblia é o mesmo de hoje. É o mesmo Deus de ontem, hoje, para todo sempre, que vai fazer milagre. Então, não tem como não ver a mão de Deus nessa história. Então, essa história, sem dúvida nenhuma, vai impactar Brasil, mundo afora, porque tenho certeza que vai ser um testemunho, e já é um testemunho incrível. Então, agradecer a eles pelo convite. E hoje, Deus me deu uma palavra que está lá em Marcos, no capítulo 10. Eu vou ler do versículo 46 ao 52. Que diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, e ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E perguntou-lhe Jesus: O que quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Essa é uma história de milagre. Como eu falei, esse Deus que curou esse cego é o mesmo Deus que curou a pastora Renê. Ele está vivo, ele continua aqui com a gente. E a gente repara que esse cego estava vivendo uma vida de esmola, mendigando, estava à beira do caminho. Só que ele ouve que Jesus estava passando. E hoje a gente está tendo a oportunidade de estar escutando, vendo milagres, ouvindo palavras. E a quem a gente tem clamado? Por quem a gente tem chamado? O cego, na mesma hora, começou a clamar por Jesus. E esse clamor chegou ao ouvido de Jesus. E Jesus mudou a sua história. E muitos estão cegos, espiritualmente falando. Muitos ainda não enxergaram o propósito
de estar aqui. Mas eu tenho uma boa notícia, que o Jesus que dá vista aos cegos, Ele está aqui essa noite. E eu tenho certeza que Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te dar uma nova visão, Ele quer te dar uma nova conduta de vida, mas você precisa clamar pelo nome daquele que pode mudar a sua história. Assim como esse cego clamou. E as pessoas, muitas vezes, recorrem o seu problema na mão de homens ou pela força do seu braço e não entregam os seus problemas na mão daquele que pode transformar a sua vida. E esse cego, ele sabia que Jesus poderia transformá-lo, somente de ouvir falar que Jesus estava passando. E o salmista vai dizer: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, que a gente possa entregar nossos problemas, nossas situações difíceis, ou até mesmo pedir uma cura para aquele que tem todo o poder, para aquele que pode transformar a sua vida. Você não está sozinho, Deus ele tem poder, e Ele tem um controle, o domínio sobre todas as coisas. Creia nisso. E muitos vivem sem esperança, porque o que está predominando o coração é o mundo e não as promessas de Deus. Muitos ainda em meio às dificuldades, adversidades, ainda não estão entregando aquilo que é para entregar para Deus. A gente tem duas escolhas no meio dessa dificuldade: desanimar ou perseverar na fé. E eu vejo que esse cego, ele perdeu muita coisa, ele estava vivendo de esmola. Mas uma coisa ele não perdeu, que foi a sua esperança. A esperança ele não tinha perdido, porque ele clamou por aquele que poderia mudar a sua vida. E eu vejo que as pessoas que estavam ao redor dele estavam mais cegas do que ele, porque estavam mandando ele se calar. E ele estava querendo clamar aquele que estava passando, que era Jesus. Então, eu creio que a esperança é o solo em que a fé cresce. Paulo vai dizer para a gente se alegrar em meio à tribulação. Lá em Romanos 5 ele vai dizer que a tribulação nos traz perseverança, e a perseverança nos dá um caráter de Deus, um caráter aprovado por Deus. E esse caráter aprovado de Deus nos dá a esperança. E essa esperança ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor no coração de cada um de nós através do Espírito Santo. É a palavra que está em Romanos. Então a gente pode perder muita coisa, a gente pode ter momentos difíceis, mas a gente não pode perder a esperança naquele que pode todas as coisas. Amém? E na mesma hora que Jesus chamou o cego, ele lançou a sua capa e foi até Jesus. Essa capa ela significava que ele era liberado para pedir esmolas. Ele era liberado pelo governo romano para pedir esmolas ali. E na mesma hora que Jesus o chamou, ele já lançou essa capa para fora. Ou seja, essa capa significava o passado dele, significava as lutas que ele estava enfrentando. Mas ele ali estava dizendo: eu não dependo mais de esmola, eu dependo de Jesus. E muitos de nós precisamos lançar essa capa fora. Essa capa pode ser um passado, pode ser um medo, pode ser a vergonha, pode ser muita coisa que está te prendendo de ir até Jesus. Mas Ele está te chamando para você ir até Ele, porque Ele tem algo maravilhoso, Ele tem algo para mudar a sua história, mudar a sua família, mudar a sua casa. Mas você precisa lançar essa capa fora e crer que Deus é poderoso, que crer que Ele pode transformar a sua vida. Amém? E Jesus perguntou para ele, quando ele chegou: Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Com certeza ali Jesus já sabia o que o cego queria, mas ele queria ouvir da boca do cego. E se Jesus chega hoje para você e pergunta: o que queres que eu te faça? Acredito que muitos viriam com uma lista de pedidos enorme. Salomão, ele pediu a Deus sabedoria para conduzir o povo. E Deus deu muito mais para ele do que ele pediu. E um pouco antes dessa passagem do cego Bartimeu, a gente vai ver que Tiago e João pediram um lugar de poder no reino de Deus. E esse pedido não agradou ao Senhor, porque foi um pedido egoísta. Então, o que a gente tem pedido para Deus? O que a gente tem orado? O que a gente tem clamado por Deus?
A gente vê que esse cego primeiro clamou por misericórdia. Ele falou, Jesus, tenha misericórdia de mim. Então a gente vê que ele se colocou num lugar de humilhação, ele se humilhou diante de Deus. Ele entendia que ele era um cara que vivia na miséria. Ele entendia que ele dependia de Jesus para conseguir viver uma vida digna. Então acredito que o mais importante que a gente possa pedir para Deus é a presença dEle. A presença de Deus é o que a gente pode e deve pedir para Deus. E não se preocupar com as coisas que somente para encher a nossa barriga. Não se preocupar com coisas que não é o que a gente necessita. Então que a gente possa ir até Jesus clamando e pedindo a sua presença. Porque eu tenho certeza que a presença dEle vai nos transformar. E a gente vai carregar essa presença por onde a gente passar. Amém? E ele parou para curar um mendigo. E eu creio que ali houve uma cura física, mas muito mais do que isso. Ali teve uma cura espiritual. E a partir dali, o cego seguiu o caminho de Jesus e a sua vida mudou. E o que tem mudado na nossa vida quando a gente se encontra com Deus? Eu acredito que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente não consegue permanecer o mesmo. Assim como esse cego começou a enxergar, passou a ter uma nova vida, acredito que a gente não consegue permanecer o mesmo se a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. Ele te dá uma nova visão, ele te dá uma nova conduta, e a partir dali você é transformado. Se a gente permanecer o mesmo, tem algo de errado com a gente. Jesus, ele nos quer por inteiro, ele quer que a gente clame o nome dele para ele nos moldar segundo o padrão de Deus para a nossa vida. Amém? E essa passagem, ela nos ensina algumas coisas. Primeiro, é melhor agradar a Deus do que aos homens. Os homens não estavam se agradando do grito de Bartimeu. Eles estavam mandando ele se calar. E ele poderia ter se calado, mas ele preferiu gritar ainda mais alto. Quem você tem buscado agradar? Nós precisamos primeiro agradar a Deus, buscar a presença dEle, buscar a obediência dEle, buscar conhecer a sua palavra, buscar viver uma vida íntegra com Deus. E muitos vivem buscando a aprovação humana, se desgastando, buscando ser reconhecido humanamente, e está desagradando a Deus. Acho que o principal foco, tenho certeza, o principal foco é a gente agradar a Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então que a gente possa buscar o reino de Deus primeiramente. Viver uma vida íntegra. Uma vida santa e buscar crescer com Deus. E quando nós falamos o nome de Jesus, assim como essa multidão estava querendo atrapalhar, quando a gente se levanta, quando a gente tem uma vida com Deus, isso vai incomodar o inferno. O inimigo vai tentar nos calar de alguma forma. Mas assim como esse cego, a gente tem que gritar ainda mais alto o nome de Jesus. Assim como esse cego, a gente tem que clamar mais alto o nome de Jesus. Essas mesmas pessoas que mandavam ele calar a boca, elas também estavam precisando de Jesus. Então que a gente não se cale. Tem muitas pessoas precisando ouvir da nossa boca. Tem muitas pessoas precisando ouvir do nome de Jesus através de nós. Que a gente não se cale. Se o inimigo se levanta, eu creio que é para ele cair. Porque contra Deus ninguém pode. Não há nada, não há nenhum mal, não há nenhuma pessoa, ninguém pode contra Jesus. Então que a gente possa continuar clamando o nome de Jesus, porque eu creio que Ele nos dá estratégia para pregar. Ele nos dá estratégia. Você não precisa estar aqui no púlpito. É no seu trabalho, na escola, na faculdade, o que seja. Jesus, Ele te usa onde você está, e não precisa estar aqui em cima. Mas para isso a gente precisa buscar cada vez mais a presença dEle. Porque sofrer por Cristo é motivo de muita alegria. Amém? Paulo vai dizer, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então pregue a palavra de Deus. Segundo ponto que nos ensina. Tome uma atitude e busque conhecer mais a Cristo.
Muitos de nós falamos que cremos em Deus, mas a gente vive uma vida rasa, uma vida que não é profunda com Ele. E eu creio que nós devemos chamar a atenção de Jesus. Assim como esse cego, ele estava no meio da multidão, aqui tem uma multidão de pessoas. Mas eu creio que Deus vê individualmente no seu coração. Ele vê o coração de cada um aqui. E como eu falei, a cada um ele tem um livro da vida escrito já. Ele tem uma história linda para cada um de vocês. E aquele cego tinha uma multidão, mas ele fez algo diferente, assim como o Zaqueu, que subiu na árvore. E no mesmo dia, Jesus foi lá para a casa de Zaqueu. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que somente tocou nas vestes dele. E ela foi curada. Eu creio que a gente tem que extrair de Jesus. A gente tem que chamar a atenção de Jesus. A gente tem que buscar mais uma vida de oração, de jejum, de busca. Não viver uma vida rasa e achar que está tudo bem. Eu creio que Deus tem muito mais para cada um de nós. Quanto mais a gente busca Deus, mais Ele se revela para nós. E quando a gente busca o Senhor, quando a gente está diante do Senhor, somos nós quem somos encontrados. Jesus perguntou: quem vocês falam que eu sou? Pedro disse: tu és Cristo, Filho de Deus. E logo Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E aqui o apóstolo Pedro, ele recebeu uma revelação de Deus. Então, quando a gente chega diante de Deus, a gente recebe a nossa revelação. O mundo, ele tenta nos colocar vários títulos, mas a gente tem que buscar a nossa identidade em Deus, e não no que o mundo acha que a gente é. Então, que a gente possa buscar conhecer mais de Deus, mais da sua palavra. E quando a gente conhece dele, do caráter dele, a gente sabe qual é o padrão que a gente tem que viver. A palavra diz que a gente foi criado à imagem e à sua semelhança. Então, que a gente possa buscar conhecer mais desse Deus, buscar mais profundidade, mais conhecimento da palavra. E ali está tudo, todo o manual que a gente precisa. Mas isso depende de nós, é uma busca individual. Então, que a gente possa, assim como esse cego, ele buscou conhecer Jesus, ele chamou a atenção de Jesus. Que a gente possa buscar profundidade nele e transbordar a presença dele por onde a gente for. Amém? Terceiro e último ponto. Através da fé em Jesus, nós somos curados, libertos e salvos. Jesus disse: vá, a sua fé te salvou. E a mesma fé que cura é a fé que salva. Muitas pessoas falam que têm fé, mas em que ou em quem ela tem fé? Nós podemos ter fé para vivenciar curas, milagres, sinais, bênçãos, mas não é apenas isso. Eu creio que o principal motivo de Jesus, da fé em Jesus Cristo, é a salvação. E Jesus, ele nos dá muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente imagina. Esse cego, ele foi para Jesus para receber a cura. E ele recebeu a sua salvação. A recompensa primordial da fé é a nossa salvação. Jesus, ele tem um banquete especial para cada um de nós. Mas muitos estão preferindo a migalha que o mundo dá. Muitos estão preferindo as esmolas que o mundo está dando. Mas quando a gente vai até Jesus, ele nos oferece um banquete celestial. Ele nos oferece aquilo que é o que a gente vai passar toda a eternidade. Lá em João, Jesus disse, em João 5, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, quem não crê em Jesus já está condenado. E nós temos acesso à vida eterna. E essa salvação, ela não depende de nós. É tudo pela graça, tudo pelo que Jesus fez na cruz. Ele pagou um alto preço para cada um de nós. Mas depende sim que a gente crê em todo o coração que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que Ele morreu e ressuscitou por cada um de nós aqui. Então que cada um aqui abra o coração para Jesus fazer morada, para Jesus fazer a diferença na sua vida. Reconheça Ele como seu Senhor, reconheça o que Ele fez por cada um de nós. Nós não merecíamos, mas o seu amor nos alcançou.
Mas o seu amor nos trouxe a salvação, nos trouxe a cura, nos trouxe a cura espiritual, que é muito mais importante do que qualquer coisa. E hoje tivemos a oportunidade de ouvir de Jesus. Mas o que você vai fazer através disso? Como eu falei, você quer continuar vivendo com as migalhas do mundo, agradando ao mundo? Ou buscando agradar aquele que é todo-poderoso? Buscando agradar aquele que tem a salvação, que tem a vida eterna? Esse cego foi até Jesus e teve a sua vida transformada. O que você precisa deixar para trás hoje para seguir Jesus? O que você precisa abandonar? O que você precisa deixar de querer agradar o homem? De fazer coisas erradas para agradar o homem? Que você possa buscar ir até Jesus e deixar a sua capa para trás. Que você possa ir até Jesus e deixar o seu passado, a amargura do coração, a preocupação, o medo. Porque através de Jesus, do amor de Jesus, não há medo. O amor de Jesus alcançou cada um de nós. Mas que você não seja resistente a isso. Deixa Jesus mudar a sua vida, mudar a sua história. Se entrega por inteiro. Jesus, Ele quer você por inteiro. Eu vou pedir para a igreja abaixar sua cabeça, curvar sua cabeça e ficar de olhos fechados. Muitos aqui ainda não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Muitos aqui estão vivendo uma vida no pecado. E aquele que ama a Deus obedece a sua palavra. Aquele que ama a Deus não vive no pecado, vive uma vida santa, uma vida de busca diária com Deus. Você que quer aceitar Jesus, você que quer ter uma vida transformada por Ele, Jesus é aquele que pode te dar a visão que você precisa. Jesus é aquele que pode trazer cura que você precisa, tanto física quanto espiritual. Abra o seu coração, Ele está à porta. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa dos seus pecados. Deixa Jesus fazer morada. O Espírito Santo está aqui essa noite para te convidar, para te convencer. Deixe Ele entrar no seu coração. Eu tenho certeza que você vai passar a ser diferente. Você vai passar a ser luz nesse mundo. Você vai brilhar no meio da escuridão. E através de você, muitas pessoas vão vir até Ele. Largue a sua capa para trás. Jesus tem algo novo. E 9 é o tema, da igreja desse ano. Jesus tem algo novo para você. E muitos não percebem, porque estão presos no passado. Jesus tem algo novo na sua vida. Jesus tem uma história nova para você. Mas para isso você precisa se entregar por inteiro e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Você que quer aceitar Jesus, eu vou fazer uma oração. Pode ser em voz baixa, para ninguém ouvir. Você que quer voltar a Jesus, voltar aos caminhos dEle. Você que quer ter uma nova vida com Deus, deixar o velho homem para trás, ter uma nova vida, buscar conhecer da palavra. Repita comigo essa oração. Senhor Deus, meu Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de todo o meu coração. Eu reconheço que o Senhor é meu Senhor e Salvador. Me dê um coração novo, Jesus. Muda a minha história, muda a minha vida. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, eu busque viver em santidade, em obediência, em fidelidade a Ti, Jesus. Eu oro em nome de Jesus, entregando meu coração para Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
continua de cabeça baixa. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que está voltando aos caminhos de Deus, levanta a mão que eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe. 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 Deus, Ele quer transformar a sua vida. Eu não consegui enxergar todo mundo, mas eu creio que Deus tem algo novo para você. Como eu falei, não foi em vão a sua vida aqui. A partir de hoje a sua vida vai ser uma nova história. Você vai ser uma nova pessoa, vai conduzir a sua vida de uma forma diferente. E pessoas vão vir até Jesus através de você. Você que levantou a mão, vem aqui na frente que a gente vai orar por você, por favor, em nome de Jesus. Pode vir. Quem levantou a mão, vem aqui na frente que eu vou orar, por favor. Em nome de Jesus. Você que quer ter uma nova vida, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Não existe impossível, meu Deus. Transforma o fim no começo, mais novo que já se perdeu. Não existe impossível, é pro meu Deus. Pessoal, nós vamos orar agora, mas antes de orar, deixa eu compartilhar um versículo com vocês. Tem um versículo incrível em Salmos 92, versículo 13, que diz o seguinte: os que estão plantados na casa de Deus florescerão nos átrios do nosso Senhor. Deixa eu falar uma coisa, olha, o que Deus mais deseja para a sua vida é que você floresça. Hoje é o dia inicial, mas tem grandes coisas que Deus tem para a sua vida, e isso é florescer, isso é você viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então hoje nós vamos orar, Deus vai fazer o início de um milagre incrível aqui. Você crê no coração, você vai confessar com sua boca, mas aí você vai permitir que Deus floresça na sua vida. Aí como é que isso acontece? Os que estão plantados na casa de Deus florescerão nos átrios do Senhor. Então eu queria pedir que toda a igreja repetisse essa oração comigo. Toda a igreja em voz alta diga o seguinte: Senhor Jesus. Diga em voz alta: Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por uma mensagem incrível. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter caminhado na direção errada, de ter vivido minha vida sem te agradar. Senhor Jesus, entre em minha vida, perdoe minha vida, transforme minha vida, e Senhor Jesus, me coloque numa trajetória para viver 100% do seu chamado.